que essa revelação venha ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, e o apóstolo Paulo, ele começa a falar de algumas coisas, que ele fala das loucuras de Deus, que as loucuras de Deus é mais sábia do que as loucuras dos homens. E nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as coisas loucas que funcionam. Quais são as coisas loucas de Deus que funcionam na nossa vida? Quais são essas coisas? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Quais são as coisas loucas do Senhor que funcionam na sua vida e funcionam na minha vida? Um dia eu me deparei e falei: Deus, quais são essas coisas loucas? E perguntando ao Senhor, porque na verdade as coisas de Deus, ela funciona na contramão desse mundo. Enquanto o mundo está dizendo sim, você abre a palavra de Deus, e a palavra de Deus está falando não. Você olha, você vê um menino ali de 16 anos, vencendo um gigante, apenas com uma funda, apenas ali com uma pedra. Você olha a palavra e são as loucuras de Deus. Você olha algumas coisas na palavra do Senhor que nos surpreende. Você vê um homem abrindo o mar com apenas um cajado. Então as coisas de Deus para esse mundo parecem loucura. Mas quais são as coisas loucas que o Senhor nos chama a fazer e você fazer nesses dias? Esses dias eu estava perguntando, falei: Deus, quais são as coisas loucas que o Senhor nos chama a fazer nesses dias? Você já fez essa pergunta ou não? Por que o Senhor nos chama a andar na contramão desse mundo? Então eu coloquei algumas coisas aqui, para que eu e você viesse a perguntar para o Senhor, quais são essas coisas loucas, Por que nós devemos andar na contramão? Coloca o próximo slide para mim, Lohane. Na palavra, o caminho de Deus, que Deus traça, é diferente do caminho que a sociedade escolheu. Enquanto uns estão dizendo sim, a palavra de Deus diz não. Enquanto nós estamos dizendo não, a sociedade lá fora está dizendo sim. Então parece que a palavra de Deus, nós andamos na contramão desse mundo, para viver o melhor do Senhor. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Quais são as coisas loucas, Quais são as coisas loucas que o Senhor nos chama a fazer? O que parece loucura para esse mundo? Olha só, a primeira coisa louca que eu coloquei aqui, a primeira coisa, perdoar. Aparentemente, queridos, quando a gente fala assim, nós devemos perdoar, mas o perdão não é uma coisa muito fácil. Alguém acha que perdoar é uma coisa fácil, queridos? Não é. Perdoar não é fácil. Eu já vi algumas pessoas falar assim: pastor, mas se eu perdoar, eu estou dando razão para a pessoa. Queridos, perdoar não tem nada a ver com a razão. Perdoar é você libertar a sua alma. Se eu não me engano, Charles Chaplin, ele fala assim: olha, aquela pessoa que não perdoa, é como ela beber um copo de veneno e esperar que a outra pessoa venha morrer. É Shakespeare. Chaplin também, eu vi um post dele também, que fala sobre isso, sobre a falta de perdão. Então nós temos que entender, queridos, que às vezes nós ficamos alimentando a nossa alma. E quantas vezes nós dormimos com a amargura dentro de nós? Nós dormimos com ressentimento dentro do coração. Eu tenho certeza que todos nós, queridos, já tivemos ressentimentos dentro do nosso coração. Nós dormimos com aquele ressentimento, nós tomamos aquele copo de veneno, como Shakespeare já dizia, e esperamos que a pessoa venha a morrer, mas na verdade, a nossa alma está doente. Então quando você perdoa, na verdade é uma libertação dentro de nós. Você está sendo liberto. Se eu não me engano, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a Bíblia vem falando ali da paz, que nós precisamos seguir a paz, e não deixe com que a raiz de amargura tome conta do nosso coração,
Porque uma pessoa amargurada, queridos, é uma pessoa ressentida. Às vezes a pessoa, ela sofreu ali uma injustiça, ou ela se sente injustiçada, que tem o mesmo peso, ela não foi, mas ela se sente, e aquela amargura fica no coração dela. E uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, ali fala que é uma pessoa que ela causa o quê? Ela causa incômodo, onde que ela quer que ela seja. Coloca aí para mim, ô Lohane, Hebreus 12, versículo 14, só para a gente ler esse versículo. Olha só que interessante, em Hebreus 12, 14, esforçamos-nos para viver em paz. Então uma pessoa que anda na graça, é uma pessoa que vive na paz, com todos para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça. Uma pessoa que está debaixo da paz, querido, é uma pessoa que está o quê? Debaixo da graça. Uma pessoa que está debaixo da graça do Senhor, graça é favor imerecido, ela tem paz. Uma pessoa que tem paz, ela dorme, ela entra em qualquer ambiente, ela não tem problema. Então fala assim, não se exclua da graça. Então quem que é que se exclui? A própria pessoa, ela sai debaixo da graça, ela não quer viver debaixo da graça. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação. Então quer dizer que uma pessoa que tem amargura no coração, é uma pessoa o que? Perturbada. Já viu aquela pessoa perturbada? Ela está no casamento, ela cria problema no casamento, ela cria problema com a sogra, ela cria um problema com o sogro, ela cria um problema no trabalho, ela cria um problema na escola, ela cria um problema com os amigos. Uma pessoa perturbada é uma pessoa que não sabe conviver com as outras. Aonde ela chega, ela causa o que? Perturbação. Então uma pessoa perturbada é uma pessoa o que? Amargurada. Não vou perguntar se você conhece alguém. Ela chega na célula, perturba. Ela chega na igreja, perturba. Ela chega em casa, ela perturba. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela saiu debaixo da graça. Olha só, graças de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então por que a pessoa é perturbada? Porque ela tem uma raiz de amargura. E olha só o que a amargura ela faz. Brote e cause o que? Perturbação. E uma pessoa amargurada, ela contamina as outras pessoas. Ela chega para uma pessoa e fala assim, mas você viu o que o Eltim falou no culto? Tem certeza que falou para mim. Tem certeza. Tem 1 milhão de pessoas assistindo aqui na internet, tem 1 milhão de pessoas assistindo, mas ela tem certeza que eu estou falando com ela. Você já viu uma pessoa? Ela chega para outra, e você pode ver que uma pessoa perturbada, ela sempre vai encontrar outra pessoa perturbada. Você já percebeu que as pessoas perturbadas, elas se encontram? Você já viu em escola, vamos pegar uma escola como exemplo, tem aquele menino que ele é diferenciado, né? Você já viu que na escola sempre tem aquele diferenciado? Ele vai encontrar com quem? Com outro diferenciado, dentro da sala de aula. E os dois diferenciados, o que acontece? Se encontram. E dois diferenciados, é um problema o quê? Multiplicado. Então aqui, a perturbação, contaminando o quê? A muitos. Então, queridos, mais do que nunca o Senhor nos chama o quê? A perdoar. E deixa eu perguntar para vocês, é fácil lidar com pessoas? Vou perguntar, é fácil ou difícil lidar com pessoas? Mas dá. É difícil, mas dá. A Bruna, ela é veterinária, né? E eu fico vendo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você escolheu a melhor profissão. Eu prefiro lidar com animal do que com gente, mas eles esquecem que de trás de cada animal tem um dono. É um problema
em dobro. É problema em dobro, queridos. Então deixa eu falar para vocês, Deus deixou duas ferramentas. Quais são as duas ferramentas para nós lidarmos com pessoa? A primeira delas, o Espírito Santo. E a segunda, queridos, nós temos que abrir mão, né, do nosso orgulho, porque o orgulho, às vezes não deixa nós nos aproximarmos das pessoas, aproximar das pessoas que erraram conosco. O orgulho faz isso, o orgulho separa, e nós não temos condição de liberar perdão para aquelas pessoas que nos magoaram, porque o orgulho, ele faz o quê? Com que eu e você viemos o quê? A nos separar das pessoas. Nós não temos aquela condição de reconhecer, falar assim, eu errei, eu quero te pedir perdão, porque quando nós reconhecemos que nós erramos, ou que as pessoas erraram conosco, e nós reconhecemos. Eu lembro uma vez, queridos, que eu fui até o hospital, fui orar com uma senhora, e quando eu cheguei naquele hospital, eu pedi para que ela repetisse comigo a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, diz assim, ó, Pai, perdoa-nos, quem nos ofendeu, ou melhor, perdoa-nos, vamos colocar aqui o versículo, só para a gente meditar aqui, para não falar besteira, coloca aí para mim Mateus 6,12, fazendo um favor, vamos colocar aí na íntegra a oração do Pai Nosso, que fica mais fácil, Mateus 6, versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos condição de perdoar as pessoas, queridos? Às vezes nós queremos o perdão, mas nós não perdoamos as pessoas. E essa senhora, a hora que eu pedi para ela repetir comigo, ela travou os dentes e falou assim, eu não consigo. E ela não conseguia repetir, mas por quê? Aquela mulher estava muito machucada, porque ela tinha descoberto ali algumas coisas do marido, os filhos também sabiam, mas ela não conseguia liberar perdão, e aquela falta de perdão, ela desencadeou algumas enfermidades no corpo, porque às vezes nós criamos algumas coisas, algumas resistências, querido, e nós não conseguimos liberar perdão. Eu conheço uma senhora, eu acho muito interessante, ela frequentou aqui a igreja durante muitos anos, uma senhora já de uns 60 anos, e o marido dela proibia ela de vir ao culto, ela não podia vir ao culto, então o marido dela era caminhoneiro, e todas as vezes que ele viajava, ela ia para a célula, ela frequentava a igreja, mas quando ele estava presente, ela ficava em casa quieta, fazendo as suas orações. Em determinado momento, um dia, ele estava viajando, ela veio para o culto, só que ele não avisou que ele ia chegar, e quando ela chegou em casa, ele tinha chegado mais cedo, ele trancou toda a casa, era um dia que estava chovendo, e ele não deixou ela entrar para dentro de casa. Então ela pegou, pulou o muro, que era um muro baixo, e ela dormiu aquele dia na garagem de casa. Ela pegou ali o tapete, colocou na porta, e ela passou a noite ali na garagem da sua casa. E quando o dia amanheceu, aquele homem abriu a porta para sair, ela estava dormindo no chão, e ela perguntou para ele, onde você vai? Ele falou assim, não, eu vou trabalhar. Ela falou, espera, porque eu vou fazer café para você. Eu vou buscar pão, e eu vou fazer o café para você. Queridos, vamos ser sinceros. Porque a gente até podia fazer o café, né? Duro era o que ia ser colocado dentro. Vou ser sincero, porque quando alguém age com você de forma indevida, a primeira coisa, nós temos aquele senso de vingança, né? Nós queremos vingar, nós temos aquele senso de justiça dentro de nós. Mas deixa eu te falar, a primeira coisa, né? A primeira loucura é nós o que? Perdoarmos. A primeira coisa louca é liberar perdão para aqueles que nos machucaram, né? Coloca aí para nós, Lohane, fazendo um favor.
A primeira coisa, a primeira loucura, né, liberar perdão. E quantas pessoas estão machucadas, quantas pessoas estão magoadas, quantas pessoas querem vingança, né? Nós queremos vingança e nós não queremos liberar perdão para as pessoas, nós não queremos reconciliar, porque eu acho que o maior ministério é o ministério da reconciliação. Segunda coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido, segunda coisa, segunda loucura, dar graça. Queridos, como que nós conseguimos? É muito fácil. Quando você conquista uma bênção, você compra um carro, você passa numa faculdade, você consegue a sua casa própria, você está com a vida financeira abençoada, você faz uma viagem. É muito fácil a gente virar e falar assim: Deus, obrigado, o Senhor é demais, ou não? Você está na praia, é muito fácil nós agradecermos a Deus quando as coisas estão boas, mas e agradecer quando as coisas estão ruins? Você falar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você olhar para um lado, tem coisas, querido, que nós não entendemos, tem coisas que nós não entendemos. Às vezes nós agradecemos a Deus as pessoas que chegam na nossa vida. Tem pessoas que chegam na nossa vida, a gente agradece. E as pessoas que Deus tira? Porque tem pessoas que Deus vai tirar da nossa vida, e às vezes nós não entendemos por que Deus tira. Deixa eu te falar uma coisa: palavras influenciam, mas não determina na sua vida. Sabia disso? Palavras influenciam, mas não determina. O que vai determinar algo na sua vida são as suas decisões. Tem coisas que vai acontecer na sua vida, as pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode até ter influência, mas o que vai determinar são as suas decisões. Deixa eu perguntar algo aqui para vocês. Uma pessoa, qual que é o ambiente, né? Você olha ali, uma pessoa que foi criada em uma favela, tal, naquele ambiente ali e tal, você acha que aquele ambiente ali vai determinar o futuro daquela pessoa? Não, o que vai determinar são o quê? As pessoas que estão naquele lugar. As pessoas que estão naquele lugar vai determinar. Então, quem você tem colocado do seu lado para conviver com você? Quais são as pessoas que têm caminhado com você? Porque essas pessoas irão determinar o quê? Aonde você quer chegar. As pessoas que você tem caminhado, essas pessoas têm te levado até Cristo. Então aqui, queridos, vem falando sobre você dar graça. Eu não sei se vocês conhecem a história de um homem. Esse homem, um jovem, um dia ele encontrou um cavalo, e segundo a cultura daquele país, quando você encontrava ali um animal, tal, um animal de raça, e se o dono não fosse encontrado durante 2, 3 dias, aquele animal podia pertencer a você. Então eles procuraram e não acharam o dono daquele animal. Então um certo homem chegou para ele e falou assim: você é um cara abençoado, porque você conseguiu aquele cavalo, tal, né? E então ele pegou aquele animal, ficou ali andando, cavalgando com aquele animal. Passado alguns dias ele caiu daquele animal, ele fraturou a sua coluna e ele ficou paralítico. E aí a pessoa chegou para ele e falou assim, aquele mesmo homem virou para ele e falou assim: você não é um cara abençoado, você é um cara amaldiçoado. Ele falou assim: pode ser que sim, pode ser que não, tudo depende. Então, passado alguns dias, né, veio a guerra, e todos os jovens ali daquele país foi chamado para ir para a guerra. E como ele tinha uma fratura, né, ele ficou paralítico, ele não pôde ir para a guerra. Então todos aqueles jovens foram para a guerra, e
durante a guerra, todos aqueles jovens foram mortos. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que sim, e pode ser que não, tudo depende. Como é que você tem olhado a vida? Aqui fala, em tudo dai graça, o poder da gratidão, queridos. Você tem sido uma pessoa grata? Eu fico olhando, porque Jesus, no ministério de Jesus, ele ensina isso. Jesus, antes dele multiplicar os pães, ele olha para o céu e diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Então ele vai e multiplica os pães. Antes dele ressuscitar a Lázaro, ele olha para o céu e fala: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Engraçado, por que ele não fala assim: morto, vem para fora? O que vocês acham que ia acontecer se ele fala morto? Imagina que é tanto de morto levantando, tudo correndo, queridos, vindo, mas ele fala: Lázaro, vem para fora. Em determinado momento, no livro de Lucas capítulo 17, Jesus veio ali, 10 leprosos, ele cura os 10 e apenas um volta para agradecer. E quando ele volta para agradecer, Jesus olha para ele e fala assim: mas aonde estão os 9? E Jesus olha para ele e fala assim: a tua fé te salvou. Uma pessoa que tem um coração agradecido, é uma pessoa que deixa sempre uma porta aberta para um novo milagre. A pessoa que é agradecida, queridos, tem sempre um novo milagre esperando por ela. Aprenda a deixar portas abertas, porque talvez o milagre precisa passar por ela, mas a porta vai estar fechada. Acho que a Cíntia repetiu isso que eu sempre falo, Cíntia? Acho que na última pregação. Cuidado, não feche portas, porque o milagre vai precisar passar por ela, e a porta pode estar fechada. Às vezes ali eu olho na comunidade terapêutica, eu já vi vários alunos, que nós chamamos os irmãos que passam por ali, viram e falam assim: eu nunca mais piso aqui nesse lugar. Eu falo assim: não faz isso. Eu já vi pessoas demais, querido, aqui falam assim: eu nunca mais piso nessa igreja. Mas não faz isso não. O mundo dá o quê? Dá muitas voltas, queridos. O mundo dá muita volta. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, uma história triste, ao mesmo tempo uma história interessante. Antes de eu converter, eu não era muito assim, eu fui um jovem bem abençoado, e eu fui preso 5 vezes, apenas. E uma das vezes que eu fui preso, querido, eu lembro que um dia, eu não vou contar muita história, que a história é um pouquinho longa. Então eu fui preso e colocou a gente ali na cela, ali no corró, e você ri, E eu lembro que estava muito frio, aquele dia estava muito frio, queridos, era um dia muito frio. Eu estava com a camiseta igual essa que eu estou aqui hoje, eu lembro como se fosse hoje, era uma camiseta verde limão, uma calça, um sapatinho que não usava meia, da 775, eu lembro como se fosse hoje, e estava muito frio, e a gente começou a dançar dentro da cela, e a brincar, porque estava muito frio, e a gente cantava algumas músicas e da época, ficava e a gente dançando, e a gente cantando ali e dançando, estava eu e os meninos cantando e dançando, para ver se esquentava ficava lá cantando, e essas músicas aí, e aí a gente cantando ali e eu lembro que o delegado chegou e falou assim: parece que você está gostando. Falei: demais. Ele foi lá, pegou a mangueira e jogou água. Você imagina, 2 horas da manhã, muito frio, ele foi e jogou água. Agora vocês imaginam como foi passar a noite dentro daquela cela, batendo queixo,
Eu lembro que a gente grudou um no outro, e com muito frio e tal. Querido, o tempo passou, isso eu tinha 16, eu converti com 22, com 23 anos, 25 anos, um dia eu estava no grupo familiar, me chega uma pessoa, falou assim, olha, tem um senhor ali que precisa conversar com você, o filho dele está dando problema, e você podia conversar com ele? Eu falei, posso. Eu estava lá na casa da Lucineira, eu cheguei lá na porta, era o filho do delegado. A hora que eu olhei para ele, eu falei assim, pensei assim, o mundo dá muita volta. Então, cuidado, queridos. Cuidado com a pessoa que você despreza, que está do seu lado. Porque talvez pode ser essa pessoa que Deus vai usar para fazer um milagre da sua vida. E eu olhei, depois o tempo passou, e eu discipulei o delegado, discipulei o filho dele. Em determinado momento eu falei assim para ele assim, o senhor lembra de mim? Eu falei assim, não. Eu disse, mas eu lembro de você. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Ah, mas eu lembrava, queridos. O mundo dá o quê? Muita volta. Então cuidado. Cuidado, que talvez aquela pessoa que está perto de você é a pessoa que Deus quer usar para fazer um milagre na sua vida. Então, às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro. Aprenda a agradecer. Terceira coisa, terceira loucura que eu coloquei, confessar. Provérbios 8:13, olha só. O que é confessar, queridos? Às vezes tem tantas coisas dentro do nosso coração, e que nós precisamos abrir o nosso coração. Em Provérbios 8:13, coloca aí para nós, Lohane, fazendo um favor. Provérbios 8:13, olha só que tremendo. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar do perverso. Não é essa versão que eu queria não, mas é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Quando eu abro, o meu coração, por meu intermédio os reis governam e as autoridades as suas injustiças. Então, em Provérbios, ela colocou 8, mas é 28, Lohane, é Provérbios 28:13, é Provérbios 28, coloca para mim, fazendo um favor. Quem esconde os seus pecados, foi colocado errado, depois a gente corrige. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, encontra o quê? Misericórdia, queridos. Às vezes tem coisas no nosso coração. Eu olho o filho pródigo, o filho pródigo ele peca contra o pai, mas o filho pródigo ele diz assim, pai, pequei contra ti e contra o Senhor. Às vezes coisas, queridos, nós precisamos aprender. Eu olho Jesus, o ministério de Jesus, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos, eu acho que foi quinta, eu estava pregando na célula, sobre o poder do relacionamento. Jesus, ele tinha o quê? 500 seguidores. Jesus tinha 12 discípulos, e Jesus tinha o quê? 3 amigos. Os 3 amigos, Jesus contava o quê? Segredo. Se você prestar atenção, tem coisas que Jesus contou para Pedro, Tiago e João, que ele não contou para mais ninguém. Pedro, Tiago e João viu a multiplicação, ou melhor, eles viram a transfiguração, coisa que Jesus não mostrou para os outros discípulos. Coisas íntimas de Jesus, ele falou apenas o quê? Para 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, com medo, com pavor, ele chega para os 3 e fala assim, mas nem uma hora pudesses orar comigo? Agora, quando Jesus ele queria discipular, ele falava para 12. Agora, quando Jesus queria que algo espalhasse, ele mostrava para os 500. Quando ele foi batizado, foi diante dos 500. Quando ele ressuscitou, foi diante dos 500. Mas a intimidade
dele, a transfiguração, foi apenas para os 3. Então deixa eu te falar algo, tem coisas que você não pode mostrar para certas pessoas. Deixa eu falar algo aqui para vocês, quem era o melhor amigo de Jesus? Lázaro. Lázaro era discípulo? Lázaro era apóstolo? Não. Lázaro, ele era o quê? Amigo. Por que Jesus não chamou Lázaro para ser apóstolo? Se ele era o melhor amigo. Por quê, Luciano? Porque tem gente que serve para ser amigo, mas não serve para ser o quê? Discípulo e nem apóstolo. Tem pessoas que servem apenas para ser amigo. Como amigo, 10. Agora, como discípulo, não serve. Eu tenho um amigo, assim, desde a infância. Há um tempo atrás ele me procurou, falou assim: Eltinho, eu estou frequentando tal lugar, mas eu queria que você me discipulasse. Eu falei assim: não. Falou, por quê? Porque nós somos muito amigos. O dia que eu te discipular, você vai deixar de ser meu amigo. Ele falou, mas como assim? Eu falei, nós dois só servimos para ser amigo. Você não serve para ser meu discípulo. Tem pessoas, queridos, que servem apenas para ser seu amigo, não serve para ser seu sócio. Tem pessoas que você não pode contar os seus segredos. Às vezes tem gente que chega para a gente e fala assim, pastor, mas eu contei para ele falou assim, o erro não foi ele, o erro foi você, de ter confiado nessa pessoa. O erro não foi a pessoa, foi você. Porque tem pessoas, querido, que servem para ser seu amigo, tem pessoas que servem para ser seus discípulos, e tem pessoas que servem apenas para você conviver. Então saiba com quem você realmente vai abrir seu coração. Quem que você vai contar os seus segredos. Às vezes tem gente que caminha conosco e tal, depois não querem caminhar mais, e às vezes chega e fala assim, aquele negócio que eu te contei, você não vai contar para ninguém não, né? Fala assim, meu filho, deixa eu te falar, o que acabou foi o nosso relacionamento, não foi meu caráter. O que terminou foi só a convivência, mas o caráter continua o mesmo. O caráter continua o mesmo. Então, aprenda a confessar. Até amigos de verdade, queridos, que a Bíblia fala que tem amigos mais chegados do que irmão. O amigo de verdade, ele chega quando todo mundo foi embora. O amigo de verdade, ele te defende em público e te repreende no secreto. Ele chega para você e fala assim, olha, isso aqui não ficou legal. Esse é o amigo de verdade. Eu fico olhando, queridos, Jesus, ele tinha o quê? 3. O paralítico ali em Marcos capítulo 2, tinha 4. Amigos de verdade. Então nós precisamos o quê? Aprender o quê? A confessar. Me ajuda aqui. Eu fico olhando porque certa vez Jesus repreendeu ali Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, ele naufragou, mas em determinado momento Jesus teve medo, ele falou assim, olha, estou angustiado. Nenhuma hora, eu fico olhando, Pedro não olha para ele e fala assim, mas aquele dia você me repreendeu. Porque tem gente que é assim, você fala algo, ele fica esperando você fazer alguma coisa para te repreender em público. Você já viu? Tem gente que fica esperando o quê? A vingança, né? Fica esperando algo para vingar você. Outra coisa que eu coloquei, outra coisa louca. Alegre-se. Ficar alegre em toda e qualquer circunstância é fácil, queridos? Não. Em Provérbios ali, né, no livro de Filipenses 4:4 fala assim, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não andais ansiosos por coisa alguma.
Não ande ansioso. Porque tem 4 coisas que roubam a alegria das pessoas. A primeira coisa, a coisa que mais marca nosso coração, que rouba a nossa alegria, são pessoas. Pessoas podem se tornar ladrão de alegria. Pessoas, porque nós convivemos com pessoas o tempo inteiro. Segunda coisa são relacionamentos, né? Relacionamentos, depois são perdas e depois são circunstâncias. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, super interessante, de cada 4 brasileiros, 3 brasileiros perderam alguma coisa durante a pandemia. Isso é uma estatística, queridos. Talvez perdeu algo emocional, perdeu bens, perdeu relacionamento, mas de cada 4 brasileiros, 3 brasileiros perderam alguma coisa durante a pandemia. Então, se nós olharmos aqui hoje, aqui eu acho que 1/3 perdeu alguma coisa. Perdemos pessoas, perdemos alegria, perdemos esperança, perdemos saúde, perdemos tantas coisas. Mas é um tempo, querido, de nós nos voltarmos para o Senhor. Outra coisa que eu coloquei, Lu, me ajuda aqui fazendo um favor. 5ª loucura, negar-se a si mesmo. Lá no livro de Mateus 16, 24, fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Queridos, a coisa mais difícil do ser humano é negar as suas vontades. É você dizer não para você. É quando você olha e tem que falar não para as suas vontades, não para o seu eu. Lohane, coloca aí para mim, fazendo um favor. Mateus 16, 24. Quando nós temos que negar. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todos nós temos uma cruz para carregar nesses dias, querido. Todos nós temos algo, nós temos que negar as nossas vontades, o nosso eu. Isso parece loucura. Tem hora que você tem que abrir mão e falar: Deus, eu sei que eu não posso fazer isso, mas por amor ao seu nome, eu abro mão da minha vontade. O negar a si mesmo, querido, matar as suas vontades. Eu olho Jesus quando estava no Getsêmani. Jesus, ele sabia que ele tinha que passar ali por a morte de cruz. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O Jesus homem, ele falava: Deus, eu não posso fazer isso. Mas o Jesus, Deus, ele falava assim: Pai, mas afasta de mim, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Queridos, tem dias que nós temos que deitar e falar: Deus, afasta de mim essa vontade, porque nós somos tendenciosos, nós queremos, fazer coisas, nós queremos satisfazer a vontade da nossa carne, e a coisa mais difícil é negar o nosso eu, negar a nossa vontade. Se possível, passa de mim, Senhor, e negar essa vontade. Quer ver outra coisa que eu coloquei? Parece loucura, queridos. A 6ª loucura: servir as pessoas. Geralmente as pessoas querem fazer as suas próprias vontades, mas servir o outro, queridos, abrir mão da sua vontade, ajudar o outro. Talvez uma das maiores marcas de José era a marca de ser servo, ajudar as pessoas. E nesses dias de pandemia, eu fico olhando as pessoas que têm tido um coração grato. Hoje eu encontrei uma irmã, ela é da Igreja Batista, e na Igreja Batista não tem pastora, né? Ela é esposa de um pastor. Eu encontrei com ela e falei assim: irmão, mas foi muito bom te encontrar aqui. Nós estamos com um trabalho lá no bairro Viena, e eu vou precisar da sua ajuda. Eu falei: o que a senhora precisa? Ela falou assim: não, porque eu perguntei, só está dando aula? Ela falou: não, eu aposentei, agora eu vou viver
para fazer a obra do Senhor. E lá no bairro Viena nós vamos estar servindo, eu vou precisar da sua ajuda, o que eu posso fazer? Eu falei assim, eis-me aqui. Tem um ditado que diz, quem não serve, não serve. Olha só, quem não serve, não serve. Nós sempre podemos fazer alguma coisa, queridos. Nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Nós podemos ajudar as pessoas. De alguma forma, nós podemos ajudar alguém. Eu não estou falando dos picaretas, queridos. Cuidado com os picaretas, que tem demais, né, Cid? Picareta é o que mais tem. Todo dia tem, queridos. Mas nós temos que ficar o quê? Esperto. E ajudar quem realmente precisa. Eu achei bonitinho, tem uma família que a igreja aqui já ajuda. Antes da pandemia, a igreja já estava ajudando essa família. E essa mulher, ela tem 3 crianças, e durante a pandemia ela perdeu o emprego. E as crianças é muito caladinha e tal. E às vezes você conversa, elas são muito tímidas. E essa semana eu estive lá na casa, a hora que eu entrei no carro, o menininho veio, que é maiorzinho, Lu. Ele falou, pastor, eu falei, oi. Achei bonitinho, ele olhou e falou assim, o Senhor abençoe, viu? Queridos, não tem como. Aí ele olhou para mim e falou assim, agradece a igreja. Ele deve ter uns 7 aninhos. Agradece a igreja. Porque toda vez que eu vou, queridos, eu deixo bem claro que quem está fazendo é a igreja. E a igreja sou eu, e a igreja é você. A igreja somos nós. Então quando você olha, às vezes as criancinhas falam assim, pastole. Às vezes eu volto para casa, que as crianças falam assim, pastole. É o pastole, mamãe, é o pastole. E esses dias um petitinho de 4 aninhos falou assim, pastole, você sumiu. Pastole, você sumiu. Eu falei assim, não, o pastor não sumiu não. Queridos, quando nós olhamos, né, servir, todos nós podemos servir de alguma forma, ajudar alguém. Deixa eu te perguntar uma coisa tão simples dessa pandemia. Você ajudou alguma pessoa idosa a abrir ali o YouTube, ensinar ele a conectar na internet, para ele assistir os cultos durante a pandemia? Quantas pessoas você fez isso? Falou, não, eu vou te ensinar aqui. Eu vou tomar a liberdade, eu não pedi permissão para o Ricardo. O Ricardo é um rapaz da célula, e ele fez um Instagram para a mãe dele assistir a célula pelo Instagram. E ela não dá conta de colocar mensagem, então nós fazíamos alguns sorteios, Luciano. E a hora que começava, ele ainda estava trabalhando lá lá na Total Service. A hora que começava, ela ligava para ele e falava assim, coloca meu nome no sorteio. Que ela não conseguia escrever no Instagram. E aí ela pegava o telefone fixo e ligava para o filho dela e falava assim, põe meu nome no sorteio, põe lá que já começou, põe meu nome no sorteio. Então é isso, queridos. E para terminar, a 7ª loucura, a 7ª loucura de Deus, sacrificar, você abrir mão, né? Eu coloquei ali em Reis, tá, o sacrifício de Salomão. Quando ele faz um sacrifício, Deus pergunta assim, Salomão, o que você quer? Você pode pedir até a metade do reino. Se eu te falar que talvez eu e você, nós não saberíamos o que fazer. Há um tempo atrás, olha aqui para mim, eu vi uma reportagem com o Bill Gates. E aí, a repórter chegou para ele e falou assim, qual que foi o segredo para você ficar rico?
Conta para nós qual foi o segredo. Aí ele pegou o seu cheque, assinou o cheque, entregou para a repórter e falou assim: pode preencher. Aquela repórter pegou aquele cheque em branco, assinado por ele, e aí, acho que foi isso que Deus fez com Salomão. Acho que ele aprendeu isso, foi com Salomão, viu, Cíntia? Porque Deus virou para Salomão e falou assim: Salomão, pode pedir o que você quiser. Tenho certeza que Deus fez igual o Bill. Assinou o cheque e falou: tá aqui, ó. Pode preencher. Eu tenho certeza que você não ia saber o que fazer, nem eu, queridos. Aquela repórter olhou e falou: não, pode preencher. Ela olhou, falou assim: não, pode ficar com o seu cheque aí. Ele falou para ela e falou assim: foi isso que aconteceu. Sabe por que eu fiquei rico? Eu aprendi a aproveitar as oportunidades da vida. E você acabou de perder uma oportunidade. O grande problema, queridos, é que nós perdemos oportunidades da nossa vida. Nós perdemos oportunidades de servir, nós perdemos a oportunidade de perdoar, nós perdemos oportunidades da nossa vida. Existem oportunidades que serão únicas na sua vida. Quando Jesus estava saindo de Jericó, havia um cego lá na porta. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus nunca mais voltou em Jericó. Se Jesus tivesse saído daquele lugar e o milagre não tivesse acontecido, aquele homem nunca mais experimentaria o milagre. E para terminar, queridos, a primeira loucura, perdoar. Segunda, dar graça. Terceira, confessar. Que é loucura maior que você chegar para alguém e falar assim: me ajuda aqui em oração. Deu mel. Você chegar para alguém e falar assim: ó, me ajuda aqui, porque deu mel. Você sabe o que é deu mel? É uma palavra que eu encontrei para mim falar que deu mel. Que deu mel. Alegre-se, alegrar no meio da tristeza, negar-se a si mesmo, seguir e confessar. Feche seus olhos, querido. Quais são as loucuras que Deus tem te pedido hoje? Você que está em casa, quais são as loucuras que Deus tem te pedido hoje? Quais são as loucuras que o Espírito Santo, talvez você precisa perdoar quem te machucou, talvez você precisa fazer tantas coisas, precisa confessar, negar o seu coração, negar as suas vontades. Pergunta para o Senhor quais são as coisas loucas que Ele te pede hoje. Quais são as coisas loucas que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha vida? Você pode se colocar de pé para nós terminarmos, querido, para nós orarmos ao nosso Deus, agradecer ao Senhor. Quais são as coisas loucas? Olha aqui para mim. Se o Senhor te entregar um cheque em branco hoje, o que você vai colocar nesse cheque? O que você vai colocar nesse cheque, queridos? Você já fez essa pergunta? O que você vai colocar nesse cheque? Vamos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar, diante da Tua presença. Começa a perguntar para o Senhor quais são as coisas loucas que funcionam. Fala: Deus, eu quero ter essa revelação no meu coração. Começa a pedir ao Espírito Santo nessa noite. Quais são as ferramentas de Deus? Senhor, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar, diante da Tua presença. Senhor, sabemos que essa noite é uma oportunidade que o Senhor coloca diante dos nossos olhos.
Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Muda a nossa mentalidade, Deus, porque sabemos que o ambiente onde nós nos encontramos vai determinar o nosso futuro. O ambiente onde o Senhor nos coloca, o ambiente onde nós temos convivido, isso vai mudar o nosso futuro. Por isso, Senhor, enche o nosso coração. Sabemos que as nossas decisões vão determinar o nosso dia de amanhã. Por isso queremos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Queridos, diga ao Senhor nessa noite: digno dessa canção, só Tu és Senhor. Diga a Ele, queridos. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos o nosso coração, Senhor. Todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Isso, diga ao Senhor. Diga a Ele nessa noite: és incomparável, És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, me mostra quem Tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar o mundo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra, de tomarmos decisões, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor os guarde. Queridos, amanhã pela manhã eu te espero. Que o Senhor te abençoe. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Existem coisas que são loucas de Deus, que funcionam na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.